Como eu falei para vocês ontem, né, gente, dois presos, eles fugiram do Presídio Federal de Mossoró. Foi o Rogério da Silva Mendonça, tá aí, e o Davidson Cabral Nascimento. Como eu falei agora há pouco, os dois são ligados ao Comando Vermelho. E segundo as primeiras informações, né, enfim, inclusive fui alvo, né, eu aproveitei para fazer essa pergunta ao parlamentar, os dois presos fugiram pelo teto da unidade prisional. Sim, pelo teto. Isso por volta das 3 horas da manhã, tá? Hoje, quinta-feira, o Ministério da Justiça nomeou o policial penal federal Carlos Luiz Vieira Pires como diretor interino da Penitenciária Federal. Lewandowski já determinou uma limpa ali no presídio. O Ministério da Justiça já havia determinado na noite de quarta o afastamento da direção do presídio, tá? E aí a nomeação desse interventor. Segundo o currículo divulgado pelo governo federal, esse Carlos Luiz Vieira, o interventor, ele é policial penal federal desde agosto de 2006, formado em Direito, com pós-graduações em Direitos Humanos e em Direito Penal. Já trabalhou também nos presídios de Catanduvas, no Paraná, e Porto Velho, em Rondônia, ambos presídios federais. Até esta quarta, Vieira Pires atuava como coordenador-geral de classificação e movimentação de presos da Secretaria Nacional de Políticas Penais. Só relembrando, o país tem hoje 5 presídios federais, né? Estão localizados em Mossoró, Catanduvas, Campo Grande, Porto Velho e Brasília, no Distrito Federal, tá? Além disso, uma outra providência que foi adotada, né, diante dessa crise. Pode mudar o GC, Matheus? Que eu ia até colocar a vinheta, mas vamos mudar só o GC. Que uma portaria do Ministério da Segurança Pública suspendeu os banhos de sol, visitas sociais e de advogados nos presídios federais, após essas 2 fugas registradas lá em Mossoró, tá? Mas a medida vale, é bom lembrar que essa medida vale apenas para 2 dias, 15 e 17 de fevereiro. Para a semana que vem, o Ministério ainda avalia se editará uma outra portaria ou não. Foram suspensas também as atividades de assistência educacional, laboral e religiosa. Somente os atendimentos emergenciais foram mantidos, tá? E só reafirmando, essas medidas foram adotadas para todos os presídios federais, tá? O André Garcia falou agora há pouco sobre algumas dessas medidas. Matheus, nós já temos aí a sonora pronta do André Garcia prestando esclarecimento sobre esse caso. Vamos acompanhá-la. Sobre a questão da periculosidade, há muita notícia saindo e que pode gerar preocupação. Eu diria para a população, eles são indivíduos que deveriam permanecer segregados. Esse é um ponto. Não há, e eu não diria que seria uma temeridade dizer que eles não são indivíduos perigosos. São, mas não são lideranças que possam impactar em ações de ORCRIMs e outros, ou impactos na criminalidade local aqui no estado, porque, primeiro, que eles não são daqui, segundo, a gente tem mais informações relacionadas à dinâmica da fuga, que nos permite concluir que a preocupação deles única e exclusiva ainda é se evadir. Enquanto isso, nós estamos atuando para que esse processo de evasão acabe rapidamente e que seja retomada a normalidade na unidade prisional. Enfim, para falar sobre essa pressão, eu já estou aqui com ele, o deputado Rodolfo Nogueira. Deputado, te agradeço muito pela atenção, seja muito bem-vindo ao Meio Dia em Brasília. Bom dia, Wilson. Bom dia, amigos antagonistas aí. É um prazer estar aqui com você, falando um pouquinho mais das nossas ações aí na Câmara dos Deputados, né? E principalmente sobre esse fato inédito que ocorreu no Brasil, que é a fuga de criminosos de um presídio federal. Então, deputado, aí é que vem a questão. Na sua opinião, nesse primeiro momento, com base nas informações que estão chegando, né? Chegou uma informação agora há pouco pela manhã que os 2 criminosos que são ligados, né, ao Comando Vermelho, eles conseguiram fugir pelo teto da unidade prisional por volta das 3 horas da manhã, aproveitando-se aí de uma obra que está ocorrendo lá no presídio de Mossoró. Dá para dizer que houve leniência do governo federal, houve leniência da administração do presídio, ou ainda é muito cedo para você chegar a esse tipo de conclusão, deputado?
Wilson, as penitenciárias federais, né, que geralmente elas são conhecidas pela sua rigidez. Ô, deputado, acho que nós estamos sem o seu áudio. Deixa eu só ver se a gente consegue corrigir. Deputado, me ouve? Olá, bom, Wilson, estou te escutando. Agora sim, vamos estabelecer. Agora vamos estabelecer a conexão, já que o senhor me escuta de forma clara e limpa. Só ratificando e reafirmando aquilo que nós falávamos já no início do programa, não é? A Câmara dos Deputados vai fazer uma pressão para que o ministro Ricardo Lewandowski se explique sobre essa fuga no Presídio Federal em Mossoró. Foi uma fuga inédita. Pela primeira vez, detentos conseguiram fugir de um presídio federal. Isso é importante. Agora há pouco, em entrevista coletiva, o secretário nacional de Políticas Penais, o André Garcia, ele disse que, olha, nesse episódio teve uma questão anedótica, né? Teve algo positivo. Deputado, dá para dizer que há algo positivo em uma fuga de preso? Wilson, é um paradoxo muito cômico, né? Para não dizer trágico. Dois criminosos ligados aí ao Comando Vermelho, mais outros criminosos soltos, né? Colocando terror na população aí, e dizer que sai alguma coisa de proveitoso nisso é ultrajante para a sociedade brasileira. Mas como eu estava falando, Wilson, os presídios, né, são conhecidos os presídios federais são conhecidos pela sua rigidez e são totalmente à prova de fuga. Então, com certeza, né, como a gente viu lá atrás em 2022, quando o Lula ganhou a eleição e foi comemorado, né, nos presídios, a gente viu vários vídeos aí, né, a bandidagem comemorando a eleição do Lula. A gente está vendo um governo leniente com o crime organizado. A gente viu um ex-ministro subir o Complexo da Maré sem segurança, tratar não sei de qual assunto lá no Complexo da Maré. A gente viu também o ex-ministro da Justiça receber a dama do tráfico, ou seja, um governo totalmente leniente com o crime organizado. Então, nós realmente estamos convocando, nós vamos apresentar, assim que começar os trabalhos na Câmara, nós vamos convocar o ministro Lewandowski para prestar esclarecimento sobre a primeira fuga em presídios federais e justamente no governo Lula. Um governo que passa pano para bandido e que realmente vai ter que se explicar. A gente tem que saber realmente a investigação, se vai chegar nesse diretor, né? Saber dessa obra, o porquê dessa obra, quem que está fazendo, executando essa obra, por que deixar esse acesso para essa fuga, porque com certeza alguma coisa vai ter por trás. E, infelizmente, eu vou ir contra ao secretário aí, nacional aí no Ministério da Justiça e dizer que realmente é muito negativo para o sistema carcerário brasileiro, para o governo federal e para o Ministério da Justiça, ocorreu a primeira fuga no presídio federal, Wilson. Agora, deputado, aí que vem um questionamento que eu acho que ele se impõe nesta situação. O ministro Ricardo Lewandowski, ele afastou a direção do presídio, né, e nomeou um interventor. É um presídio de segurança máxima, em que você teria, pelo menos no primeiro momento, você imagina que não há possibilidade de conivência entre direção de presídio e os presos. Você tinha uma obra naquele presídio. Os dois detentos, ligados ao Comando Vermelho, fugiram pelo teto. Pelas informações que nós chegamos agora há pouco, pelas informações que nós temos até o momento, dá para dizer de cara que há uma suspeita de conivência da direção do presídio com essa fuga? E segundo, pela sua experiência na área de segurança pública, qual foi o erro que o governo federal cometeu nesse momento? O governo federal foi leniente? A direção do presídio foi leniente? Houve complacência com o preso? Wilson, a gente, por enquanto, é muito cedo para a gente realmente falar alguma coisa, mas com certeza a fuga de dois, né, criminosos ligados ao Comando Vermelho, ou seja, uma facção que é conhecida desse governo federal, que é conhecida do ex-ministro da Justiça,
alguma coisa por trás realmente tem aí que tem que ser apurado. Essa obra, por que estava acontecendo nesse momento? Por que esses bandidos tiveram acesso a essa obra? Né? Então, muita coisa tem que ser esclarecida e, com certeza, para existir uma fuga dessa num presídio federal, conveniência, o apoio de alguém de dentro do presídio eles tiveram. Então, isso tem que ser investigado e, realmente, a Câmara dos Deputados Federais, o presidente da Comissão da Segurança, o deputado Sanderson, está comigo nessa convocação. O delegado Bilinski, deputado federal por São Paulo, também vai pedir uma convocação do ministro para ir no plenário também se justificar, porque nós não podemos assistir tudo isso aí, né, uma fuga no presídio federal, onde nunca aconteceu no Brasil, e o negócio ficar por isso mesmo.